Hoje vou explicar um filme de ação chinês chamado Kung Fu Chefs. Atenção e cuidado. Wang Pingyi trabalha como cozinheiro numa aldeia na China. É também o portador do cutelo cabeça de dragão, um símbolo de poder do seu clã. Toda a gente do clã conhecendo e respeitando, para grande aborrecimento do seu sobrinho Wang Kaizhou. Kaizhou acredita que ele deveria ser o legítimo proprietário do cutelo sagrado, uma vez que o seu pai foi o último proprietário. Um dia, Pingyi e o seu clã são contratados para trabalhar numa grande reunião organizada para os altos funcionários da aldeia. O discípulo de Pingyi queima acidentalmente a carne de porco, que era suposto ser o prato principal. Ele repreendeu e encarrega-se de abater e cozinhar o porco em menos de 30 minutos. Usando o cutelo sagrado, corta o porco com precisão em apenas alguns segundos. Meia hora depois, o prato está pronto e pronto a ser servido. Pingyi acrescenta um pouco de sal ao prato como toque final, sem saber que o seu discípulo lhe terá misturado uma droga por ordem de Kaizhou. O prato é arranjado lindamente e servido aos convidados. Em breve, começam a cair por causa da droga e a culpa recai sobre os cozinhados de Pingyi. Ele apercebe-se do que o seu discípulo fez e pergunta-lhe a razão. O rapaz empurra para o lado e foge, com medo de ser apanhado. Pingyi corre atrás dele, mas é parado por um grupo de homens que o acusam de os ter tentado envenenar. Para além de cozinheiro, Pingyi é também um excelente artista marcial. Sozinho, enfrenta o grupo de homens e derrota-os a todos. Por fim, ele finalmente apanha o seu discípulo e está prestes a bater-lhe com um cutelo, quando o seu sócio o impede. Este menospreza Pingyi por tentar culpar os outros pelo seu erro. Antes de Pingyi se poder explicar, é expulso da aldeia, considerado indigno de ser o dono do cutelo de dragão. Noutro lugar, na escola de artes marciais e de culinária, um professor organiza uma competição entre os seus alunos. Anuncia que aquele que conseguir voltar a colocar o emblema da escola no seu lugar original receberá uma prenda especial. Os alunos ficam loucos para apanhar o emblema e começam a lutar uns com os outros. Um deles, chamado Lan Qiniat, sobe para cima das mesas, expulsa os outros e consegue-o, mas os outros atacando antes de ele poder voltar a colocar o emblema. No meio do caos, o emblema cai na mão do professor e os alunos atacando também. Durante uma perseguição, Qiniat põe as mãos no emblema e volta a colocá-lo na plataforma, sem que ninguém o veja. Durante o intervalo do almoço, o professor vai ao refeitório à procura de Qiniat. Ele prega uma partida ao professor e envolve-se numa luta amigável com ele. Qiniat prova o seu talento. O professor aconselha-o a conhecer uma pessoa que o ajude a encontrar-se com o seu amigo. O professor aconselha-o a conhecer um cozinheiro chamado Shan Fengquan. Ele acredita que Qiniat aprendeu tudo o que podia na escola, mas ainda não aprendeu a ideia profunda da comida. Mais tarde, Qiniat parte à procura do mestre Cuca Shan Fengquan para iniciar a sua formação. O mestre-chefe de cozinha trabalha num restaurante chamado Four Seas. O dono do restaurante, Shan Qin, está à procura de várias receitas diferentes para melhorar as classificações. A sua irmã Sha Min ajuda no processo, mas as irmãs estão angustiadas porque os pratos não estão à sua altura. Qiniat chega à procura de Sha e é-lhe pedido que espere. Ao mesmo tempo, Pingyi também chega ao hotel para saborear a comida tradicional cantonesa. Qin oferece chá a Pingyi e fica surpreende-se quando ele consegue distinguir o ingrediente secreto apenas com um golo. Para testar o cozinheiro do hotel, Shan, Pingyi pede uma comida tradicional chinesa chamada repolho de água. O cozinheiro traz o prato e pede a opinião de Pingyi sobre ele. Quando ele diz que a comida é insípida, Shan fica ofendido e desafia Pingyi para um churrasco. Como vão precisar de um assistente, Qiniat oferece para ajudar Pingyi. Qin quer criar pratos inovadores para o seu restaurante, por isso não se opõe. Passado algum tempo, os dois chefes apresentam os seus pratos. O frango de assinatura de Shan é delicioso, mas ao provar o frango tradicional de Pingyi, as irmãs ficam maravilhadas. Um flashback mostra-nos que ele cobriu o frango com xarope de açúcar para o manter a ferver por dentro. Tal como descrito nos livros de receitas tradicionais, ele não usou uma faca para cortar os pedaços. Shan aceita a sua derrota e demite-se do seu cargo de cozinheiro. No restaurante, no seu lugar, Qin nomeia Pingyi e Qiniat como cozinheiro principal e ajudante. Nessa noite, descobre que o irmão de Pingyi, que lhe ensinou tudo sobre cozinha, é também aluno do seu pai.
Ela fica mais do que feliz por ter alguém como Kim Yi como chefe de cozinha, porque o seu estilo e princípios são idênticos aos do seu pai. Para ver se Kim Yi é realmente tão talentoso como parece, Kim Yat desafia para uma competição de corte de peixe. Kim Yat escolhe um peixe-globo para o seu prato. É preciso ter muita habilidade para cortar o peixe, sem perder o seu sabor original. Kim Yat impressiona Pin Yi com as suas capacidades neste prato. Quando chega a vez de Pin Yi, este usa um peixe normal para o prato. Corta partes da sua carne e deixa o peixe vivo mesmo depois de fazer um prato com ele. Tanto Tim como Kim Yat ficam chocados ao ver que o peixe ainda consegue nadar. Registram que ninguém pode competir com as capacidades de corte de Pin Yi. No dia seguinte, no trabalho, Kim Yat está pronto para aprender coisas com o seu novo mestre. Para sua desilusão, Pin Yi dá-lhe a tarefa de afiar as facas. Ele fica acordado toda a noite para completar a tarefa e consegue o fazer de manhã. Mas quando mostra a Pin Yi, o cozinheiro não fica impressionado. Diz-lhe que, antes de o ensinar a cozinhar, terá de aprender a cortar carne e legumes. Uma vez que a técnica de cortar, picar e triturar são os princípios básicos para se ser um ótimo cozinheiro, Kim Yat fica com a responsabilidade de cortar todos os legumes que são utilizados no restaurante. O sobrinho de Pin Yi, Kai-jo, responsável pela sua expulsão da aldeia, também é dono de um restaurante na cidade que é um rival do restaurante dos Quatro Mares. Ele odeia o tio por ter sido a razão pela qual o seu pai ter deixado a aldeia há muito tempo. O chefe Shame encontra-se com Kai-jo e pede-lhe para ser contratado como chefe no seu restaurante, agora que se demitiu do seu antigo emprego. Mas Kai-jo diz que já trabalham com um chefe de cozinha e que não precisam dos seus serviços. Quando descobre que o tio que odeia trabalha para o seu restaurante rival, fica agitado. O braço direito de Kai-jo, Lun, que foi membro da aldeia há muito tempo, sugere-lhe que esqueça a rivalidade, uma vez que não pode ir contra o tio. Isto enfurece-o ainda mais e ele quase espanca Lun até a morte. Um flashback mostra-nos que o pai de Kai, o pai de Joe, Woen Tenkei, era um ótimo cozinheiro, mas, com o tempo, tornou-se alcoólico. Pin Yi era contra o facto de o seu irmão ser o portador do cutelo de dragão por causa disso. Uma noite, discutiram e Kei magoou-se na mão, ficando incapaz de cozinhar. Depois de deixar Pin Yi a tomar conta do seu filho, deixou a aldeia. Mas Kai-jo continua a culpar Pin Yi pelo desaparecimento do pai e quer vingar-se. De volta ao presente, Kim Yat continua a cortar os legumes durante 2 semanas seguidas. Durante esse tempo, ele brinca com Yin e começa a gostar dela. Pin Yi ensina as suas técnicas a todos os empregados do restaurante, incluindo Yin e Kim Yat. As classificações do restaurante sobem rapidamente devido aos seus pratos inovadores. Uma noite, Kai-jo e os seus sócios vão ao restaurante para uma refeição. Põem pregos no prato e culpam o cozinheiro por ter posto as suas vidas em perigo. Por causa disso, todos os seus clientes abandonam o local, recusando-se a comer a comida. Kai-jo insulta Pin Yi, mas o homem mantém a calma e pede desculpa. Não quer discutir com a família e compreende por que é que o sobrinho o odeia. Na cena seguinte, Kim Yat e Yin estão numa loja a fazer compras. Estão angustiados porque, depois do fiasco dos pregos, perderam metade dos seus clientes. Yin repara que Kai-jo também está a fazer compras perto delas. Ainda zangada com ele por ter arruinado o seu negócio, ela ataca. Os capangas de Kai-jo juntam-se rapidamente e lutam contra os dois. Kim Yat derrota-os facilmente, enquanto Yin luta contra Kai-jo. A certa altura, são cercados pelo grupo rival, mas conseguem enganá-los e fugir. Enquanto tentam recuperar o fôlego, veem um anúncio do concurso chefe do ano. Se o chefe deles ganhar o concurso, as suas audiências voltarão a subir. No entanto, quando pedem a Pin Yi para participar no concurso, ele recusa-se. Afinal, tinha recebido uma chamada da sua aldeia nessa manhã. Estão a pedir-lhe que regresse porque, depois da sua partida, nada mais foi o mesmo. Pin Yi está confiante nos seus ensinamentos e pede ao seu Kim Yat para representar o seu restaurante no concurso. No dia seguinte, Kim Yat e o seu assistente preparam-se para a primeira ronda do concurso. Vão competir com 6 outros chefes, mas os seus maiores adversários são Shame e o seu parceiro, o chefe Chauto. A competição começa e os chefes preparam os seus pratos de assinatura. Durante os primeiros minutos, Kim Yat reflete sobre qual seria o melhor prato a confeccionar. Tim, do público,
sugere-lhe fazer uma travessa de cavalo feita de pambo, pato e galinha. O prato é complicado de confeccionar porque pode ficar demasiado cozinhado muito facilmente, mas se for feito corretamente, é delicioso. King Yat começa a trabalhar no seu prato. Entretanto, Chaotu esfola uma cabeça de boi para cozinhar um famoso prato de Shekuan. Famoso. 1 hora depois, todos os pratos são apresentados aos juízes, eles criticando-os a todos, mas, quando se trata do prato de cavalos de King Yat, só tem coisas boas a dizer. Também parecem gostar muito do prato de Chaotu. Os resultados são anunciados e tanto Chaotu como King Yat passam a primeira ronda. Agora, na ronda final, terão de se defrontar um contra o outro, 1 contra 1. King Yat e a equipa celebram a sua primeira vitória e começam a preparar-se para a final. Quando Kaijou descobre isto, manda alguns rufias baterem em King Yat para que ele não esteja presente na próxima competição. King Yat dá o seu melhor contra eles, mas é fechado num frigorífico com Yin. No dia seguinte, consegue escapar com a ajuda de Yin e regressa à competição. Na aldeia, Kaijou vai ao encontro do seu tio, para o matar de uma vez por todas. Pin é atacado por um grupo de rufias, contra os quais luta corajosamente. Mesmo depois de ter sido muito espancado, consegue mandá-los embora e dar uma lição ao sobrinho. Tem a oportunidade de matar Kaijou, mas não o faz porque ainda o considera da família. Entretanto, começa o concurso de culinária. Desta vez, os cozinheiros têm de confeccionar um prato de sopa simples, mas sem qualquer tempero. Isto significa que terão de a tornar saborosa utilizando apenas os ingredientes principais. Chaotu começa rapidamente a cozinhar uma sopa de galinha tradicional, enquanto King Yat pensa nos ensinamentos de Pinyin. Lembra-se o prato de couve e água que Pinyin tinha pedido quando veio pela primeira vez ao restaurante. Tem apenas 3 ingredientes, sem qualquer tempero, e se for cozinhado com a técnica correta, o prato simples deixará as pessoas boquiabertas. Começa a cozinhá-lo como Pinyin lhe tinha ensinado. Ensinou-lhe, usa frango picado misturado com água para a sopa. De seguida, faz buracos nas couves para que a sopa passe por elas e fique mais saborosa. Chaotu, por outro lado, utiliza um forno tradicional para cozer bem a sua sopa de galinha. No entanto, utiliza mais ingredientes do que King Yat e vai ligeiramente contra as regras. Pinyin chega ao local e elogia King Yat por ter dado o seu melhor. Finalmente, os juízes são servidos com 2 pratos igualmente apetitosos. Primeiro, provam a sopa de Chaotu e ficam maravilhados com os sabores. Mas quando provam o prato de King Yat, simplesmente fecham os olhos e ficam congelados, apreciando a sua simplicidade. Chaotu dirige-se a um dos juízes e experimenta suas sobras. Quando prova, simplesmente tira o chapéu, aceitando a derrota. King Yat e a equipa festejam a vitória. Pinyin até lhe entrega o cutelo de cabeça de dragão como prenda. Para surpresa de todos, o irmão mais velho de Pinyin, que tinha desaparecido há anos, chega ao local. Ele reconcilia-se com Pinyin e até experimenta o prato de água de couve. Algumas semanas depois, estão todos no restaurante. King Yat decidiu fazer uma digressão com Pinyin para aprender sobre todas as diferentes cozinhas do mundo. Na última cena, promete a sua namorada Yin que voltará em breve. Subscreve para veres mais vídeos como este. Ativar a notificação e deixar um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.